Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. O mês de setembro é marcado pela passagem do Dia Mundial do Aborto Seguro. É sobre este tema que vamos falar hoje. Dados do Fundo das Nações Unidas para a População indicam que há em média 121 milhões de casos de gravidezes indesejadas em todo o mundo. Isto corresponde a quase metade de todas as gravidezes ocorridas num ano e representa 331 mil casos de gravidezes indesejadas por dia. Deste número, cerca de 60% são interrompidas e mais da metade em condições inseguras. Em Moçambique, o aborto seguro está entre as 5 principais causas de mortalidade materna entre raparigas e mulheres de 14 a 21 anos de idade, de acordo com a Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas. A equipa do programa Saúde e Vida deslocou-se à vila de Ressano Garcia, no distrito da Moamba, na província de Maputo, e vamos contar algumas histórias sobre este tema. Acompanhe. No caso dos abortos clandestinos que nós temos recebido, mensal posso dizer que são 4 e nós conseguimos resolver a nível da unidade sanitária. Mais complicados, podemos ter a média 1, que nós recebemos aqui, já aborto, sim, porque para os outros casos são pacientes que vêm e precisam dos serviços. Estou a falar dos clandestinos, em que a mulher ou adolescente fez e apareceu já no momento com o aborto. Quase eu não descobri que estava grávida, porque eu não sabia. Meu período atrasou. Conversei com minhas bradas disseram que isso é normal, também já aconteceu com elas. Fiquei o segundo mês, vi que o meu período não está a descer. Eu tinha 16 anos, eu vivia com minha mãe, eu vivia com meus pais e com minha prima também. Então, minha prima me conhecia muito bem. Então, eu ultimamente ficava muito irritada, eu ficava muito enjoada. Então, minha prima comentou comigo, estávamos a brincar. Então, ela disse, estás grávida? Eu, não estou. Provoquei com refresco, Coca-Cola. Primeiro tomei quando estava gelado. Disseram que não era para eu tomar quando está gelado, com minhas bradas isso. Eu depois tomei um quente. Não resultou em nada. Depois tomei café. Enchi muito café no chá. Depois quando desceu o período. Quando desceu, fiquei aqui os meus dias de menstruação, cerca de uma semana. Para mim estava tudo bem, desceu o meu período. E não tinha medo de ir para o hospital, porque ali no hospital, dali perto da minha casa, muitos me conheciam meus pais. Então, minha prima disse que era para o meu namorado dar dinheiro. Então, eu disse para o meu namorado dar dinheiro a ela. Ele foi para uma farmácia, ele com minha prima foram para uma farmácia, compraram um comprimido. O momento mais que me marcou, foi durante a raspagem, porque aquilo doía muito, doeu. Sim, senti uma dor e me arrependi de ter ido para lá, mas como era para salvar a minha vida, tive que suportar aquela dor. Agora, como não estou em casa, não mantenho relações sexuais com ninguém. Então é por isso que quando vou para casa eu uso mais preservativo. Eu acho que o preservativo é o método mais seguro para mim. Há comprimidos que dão no hospital, é pílula, para poderem se proteger. E também dizem que também é aquela vacina de 3 em 3 meses. Sim.
porque abortar e pode até ser o último óvulo, aquele ali, você deitar, não se sabe. O encaminhamento é feito de acordo com a complicação. Por exemplo, se nós temos um aborto em curso ou completo em que a própria mulher tenha uma anemia grave, por exemplo, nós referimos para um hospital de referência. Essa paciente não fica conosco porque nós não fazemos transfusão. Então, em casos de complicações, nós referimos à unidade sanitária de referência. Para o caso de uma mulher que faz uma raspagem a nível da unidade sanitária, eu diria que é um pouco difícil acontecer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o que causa hemorragia em algum momento são restos placentários. E nós vamos tirar esses restos placentários. Esses casos têm acontecido com as mulheres que fazem em casa ou por conta própria. Mas quando aproximam a unidade sanitária, dificilmente nós temos esse tipo de caso. Sensibilizar a aderirem aos métodos de planeamento familiar, porque aí estaremos a prevenir, não chegaríamos ao próprio aborto. E para os adolescentes, eu aconselharia a adiar o sexo, é o melhor método. Eu tenho a dizer que nós temos que nos cuidar, porque nós não sabemos o dia da manhã. Temos que colocar mesmo, temos que fazer tudo mesmo para não engravidarmos agora, porque nós ainda somos jovens e devemos estudar, devemos colocar a escola em primeiro lugar. Namorar, engravidar, tudo vamos deixar para depois de nos formarmos. O papel da associação para jovens, para adolescentes jovens é servir ou apoiar, ajudar os adolescentes jovens a se comportarem bem, a saberem se prevenir das doenças e das gravidezes indesejáveis. Eu, trabalhando com adolescentes jovens nas escolas, tenho o meu cantinho do aconselhamento, onde o adolescente jovem aparece para ser aconselhado ou para prestar os serviços de saúde. Os adolescentes jovens têm apresentado várias dúvidas e as dúvidas são esclarecidas, as dúvidas, e são levadas para hoje trabalhamos juntamente com o SAS, no Centro de Saúde de Direção Garcia, onde também o adolescente jovem vai ser aconselhado sobre saúde sexual e reprodutiva. A associação tem dado sempre palestras sobre saúde sexual e reprodutiva, de sala em sala, em todas as quartas-feiras. E lá o cantinho do aconselhamento funciona todos os dias. O adolescente jovem tem vindo para lá, mas, bom, ao certo, aparecerem adolescentes jovens a apresentar-se essa questão de aborto, não. Nunca, elas aparecem, mas sendo abertas, não vão direto ao assunto, daquilo que é para falar-se do aborto, né? Mas nós, como sendo associação, nós aconselhamos o adolescente jovem para dirigir-se ao cantinho do aconselhamento, assim como o SAS, para receber os serviços e para saber como prevenir-se das doenças, assim como das gravidezes, aconselhando para usar o preservativo e adiar o sexo para mais tarde. Pois é, o aborto inseguro hospitaliza cerca de 7 milhões de mulheres por ano em todo o mundo e está entre as principais causas de mortalidade materna no nosso país. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida.
Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre o aborto seguro. De acordo com dados da Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas, o aborto inseguro está entre as principais causas de morte materna, provocando 9% de mortes entre raparigas de 14 a 21 anos de idade. E fica claro que as raparigas jovens e adolescentes são as mais afetadas por este problema. Mas será que os estudantes, e principalmente as raparigas, têm informação sobre este assunto? Bom, vamos ouvir alguns estudantes de Ressano Garcia para saber o que eles pensam e sabem sobre este assunto. Eu sei que aborto clandestino é aquele aborto que várias miúdas da minha idade fazem porque os pais não lhes dão apoio e têm medo de dizer aos pais porque têm medo de ser expulsas de casa. E o aborto seguro é aquele aborto que muita gente vai procurar saber sobre hospitais e sobre hospitais mesmo, sobre querer tirar gravidez no hospital, tudo mais, essas cenas. O aborto seguro é, por exemplo, quando tu vais para o hospital, falas com os médicos que sabem como fazer um aborto seguro, enquanto o inseguro, o clandestino, tu vais para, às vezes, para curandeiras e às vezes a maioria das pessoas fazem aborto inseguro por causa dos pais que não lhes apoiam essas coisas. A maioria dos abortos, tipo, a maior parte dos abortos é o clandestino, porque as pessoas ficam com medo tipo, de explicar em casa e tudo mais. E o aborto seguro é quando tu perguntas aos teus pais, eles te dão algo ali, ajuda, eles te apoiam. Enquanto há alguns daqueles pais que não apoiam, tu perguntas, eles logo saem para discutir contigo e tudo mais. E as pessoas vendo tipo, esse cenário ficam com medo e não avisam os pais, por isso que jogam logo para o aborto clandestino. O aborto seguro é, como posso dizer, é o aborto que pode participar com os mais velhos ou na unidade sanitária, sim, onde há enfermeiros, por exemplo, a participação de um pai, de uma mãe ou familiar, percebe? É o aborto seguro, porque saindo de casa, os de casa sabem o que aconteceu. Então, aborto clandestino é aquele que tu abortas sem o conceito do pai nem da mãe, nem de nenhum familiares. Aborto seguro é um aborto com segurança, com participação de adultos, sim. Um aborto clandestino, um aborto sem segurança. É bem provável perder os óvulos, não conceber mais. Sim. E, alguns danos dentro do útero da mulher que pode passar, né? Pode vir a não poder engravidar mais, não poder gerar filhos, pode correr risco de morte também, muita coisa. A implementação do programa Aborto Seguro e da Lei 35/2014 sobre a despenalização dos abortos permite a realização de abortos seguros de forma gratuita nos hospitais no nosso país. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este procedimento com a ginecologista obstetra, doutora Emília Selemani. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um aborto é a interrupção da gestação desde a concepção, a altura em que se faz o bebezinho na barriga das mulheres, até pelo menos 20 semanas de gestação.
ou quando está em torno de 500 gramas de peso. Um aborto seguro, entretanto, é aquele que é praticado por pessoal que é qualificado, pessoal treinado para o praticar, em instalações adequadas para o praticar e em momento adequado e permitido por lei para o praticar. É um serviço que é obviamente necessário, porque todo aquele aborto que é praticado fora destas três premissas pode acarretar complicações e termos um desfecho não favorável para esta mulher que vai praticar o aborto em condições não seguras, entretanto. Portanto, é importante justamente porque, para além das complicações que a mulher vai ter, é preciso deixar confortável o profissional de saúde que vai praticar este aborto sobre a mulher. Porque até há bem pouco tempo era tido como um tabu, como algo criminoso praticar um aborto. Então, o fato do aborto ser seguro e o fato de ele ter sido despenalizado em Moçambique permite-nos ter menos complicações e permite-nos fazer com que essas mulheres venham à unidade sanitária e se evitem desastres advindas de um aborto que seja praticado em condições não seguras. A forma como ele é realizado depende da idade desta gravidez. Em Moçambique, o aborto seguro é despenalizado e é gratuito e está disponível até as 12 semanas, por exemplo, sem qualquer tipo de perguntas a serem feitas a essa mulher. Então, neste grupo de mulheres, até as 10 semanas pode ser simplesmente medicamentoso. Significa que vai fazer o trabalho de abortamento usando medicamentos, usando remédios. Alguns que vai tomar pela boca, outros pode pôr entre a boca e a gengiva e alguns pode, dependendo do conforto do paciente e do profissional, pode introduzir dentro do canal vaginal. Estes geralmente funcionam até as 10 semanas e o doente pode fazer isso sozinho sob orientação. E existe uma outra forma que também é medicamentosa, mas o médico já tem que estar, o profissional de saúde já tem que estar um bocadinho mais atento. E se não sair tudo, por exemplo, o aborto seguro também pode ser efetuado através de forma cirúrgica, que já não é o uso de medicamentos. A vulgar raspagem, também durante muito tempo se faziam as vulgares raspagens, mas hoje em dia já sabemos que é um processo de aspiração, já não se raspa, faz-se sucção do produto, é muito mais seguro e tem uma resposta tão boa quanto se usarmos os medicamentos. Para tudo, um paciente tem que ser avaliado. Eu lhe disse que o aborto seguro é até as 12 semanas sem que lhe façam nenhuma pergunta, então a lei despenaliza até aí. Depois disso, já é preciso ver em que condições ou se pode permitir que essa pessoa pratique um aborto seguro. Portanto, a primeira contraindicação seria estar fora deste intervalo de tempo da gravidez que estamos a falar. Ter mais do que 12 semanas numa gravidez que não tenha sido por violação sexual, por exemplo. Podemos ir até as 16 semanas sem que a lei nos penalize, se comprovar que esta mulher foi vítima de violação sexual, de agressão sexual ou de intercurso e sexo entre parentes do primeiro grau. Está grávida do pai, está grávida do irmão, está grávida do primo do primeiro grau. Então, estas coisas também são tidas em conta e podemos ir até as 16 semanas. Podemos ir até as 22 ou 24 semanas se esta paciente, se aquele bebezinho que está ali dentro da barriga desta mulher tiver alguma malformação que seja incompatível com a vida no futuro. Portanto, nesta fase já é indicação pelo próprio médico. Estaria aqui a falar das contraindicações relacionadas com o tempo de gravidez. Mas uma mulher que não está tão bem, que o processo de abortamento vá produzir um sangramento excessivo, é preciso que ela, por exemplo, não o faça sozinho sobre orientação à distância. Portanto, alguém que está extremamente anêmico, nós diríamos que sim, é uma contraindicação relativa, não absoluta. Relativa significa que é preciso ver este cenário e avaliar se é possível terminar aquela gravidez daquela mulher de forma que seja seguro para ela ou não. Portanto, o que mais se verifica é uma mulher extremamente anêmica e verificar se está dentro do intervalo do tempo permitido por lei em Moçambique. Todo o procedimento hospitalar, todo mesmo, o aborto seguro também tem as suas complicações.
A primeira complicação é provavelmente ter um sangramento, o mais esperado é que mais acontece é um sangramento um bocadinho acima daquilo que é esperado. Esta é a complicação mais bizarra, sendo que todas as outras complicações que muitas vezes nós ouvimos falar são mais do aborto inseguro do que do aborto seguro. É seguro porque existe alguém que está a controlar e assim que começa a aparecer alguma coisa fora dos trilhos, essa pessoa devolve. Cuidados no pós-aborto. Eu diria que o primeiro de todos seria a mulher pensar mesmo que gravidez é preciso planejar. Não é bem? Então, ela que planeja a próxima gravidez é o primeiro aspecto. Em relação à dieta da mulher, é super tranquila, ela continua a fazer aquilo que fazia no seu dia a dia, do ponto de vista da dieta. Há um aspecto que nós temos sempre que repisar, em que as relações sexuais desta mulher têm que esperar pelo menos cerca de uma semana, até aquele período de sangramento abundante terminar, aí ela já pode voltar a ter relações sexuais de forma tranquila, desde que use o preservativo, só para não engravidar de novo, porque até 8 dias já pode engravidar de novo. Cerca de 8 dias depois de ter terminado o primeiro aborto, já está pronta para a próxima gravidez. Então, isto é preciso ter em conta também. Então, esta mulher tem que ter em conta só estas questões relacionadas com a higiene pessoal e estas questões relacionadas com o fato de não engravidar de novo sem que ela tenha planificado. Então, para tal, é melhor que também, logo a seguir ao aborto, ela pense por um método de contracepção, de longa duração de preferência. Portanto, o planeamento familiar, a contracepção é a base para nós evitarmos uma gravidez que nós não estamos preparados para levar adiante. Não existe mágica e não existe nenhuma outra fórmula. Para eu prevenir uma gravidez indesejada, eu não devo engravidar. Para eu não engravidar, eu devo fazer o planeamento familiar usando contraceptivos eficazes. Podem ser as pílulas, podem ser as injeções, podem ser os aparelhos que entram dentro do útero, chamam-se DIUs. As meninas mais novas não tenham nenhum medo de qualquer tipo destes contraceptivos que eu disse. E também podem ser os implantes ou mesmo aqueles adesivos que podem colar. Tudo aquilo que se conta com dedinho e tudo aquilo que se mede com temperatura, que são esses métodos tradicionais, o melhor é não usar. Evite-os porque não são fidedignos. Passados 3 anos e meio, depois da implementação do programa Aborto Seguro, o número de mulheres que procura por estes serviços na unidade sanitária aumentou de 6 mil para uma média de 22 mil por ano. Vamos ouvir mais detalhes sobre este assunto na reportagem a seguir com a doutora Vânia Benzane, do Ministério da Saúde. – 44% das gravidezes que nós temos são por adolescentes e jovens. Então, conseguimos ver a suscetibilidade que esta faixa etária tem em relação àquilo que são as gravidezes. E, nesse sentido, naquilo que são os estudos, né, o IDS, em termos de inquéritos que foram feitos, 15% destas não queriam estar grávidas, e não foi planificado e acabaram ficando grávidas, e outras acabaram terminando com aquilo que são partos, né, não desejados. E nós temos no histórico o programa do aborto, na verdade, a lei do aborto foi lançada em 2014, mas na verdade começou a ser operacionalizada em 2017, né, em dezembro de 2017. E a partir de 2018 começamos a fazer o seguimento em relação à implementação a nível das unidades sanitárias daquilo que é o aborto seguro, que é a divulgação da lei do aborto e conhecimento a nível das unidades sanitárias, publicação em todos os sítios, para as pessoas saberem que realmente, caso a mulher tenha engravidado, né, de forma indesejada, é possível fazer o aborto de forma segura dentro da unidade sanitária e por profissionais, né, qualificados, de modo a evitarmos complicações.
E quando fazemos aquilo que é a evolução do histórico de 2018 para hoje, em 2022, em 2018 nós estávamos com, em média, anualmente atendíamos em média 6.000 mulheres que procuravam, né, os serviços, mas após a divulgação da lei e foi-se divulgando em vários fóruns, hoje nós estamos com em média de 22.000 mulheres que procuram os serviços do aborto seguro, né? Que é aquele que é feito pelo médico e o profissional todo qualificado e treinado para isso. Consequentemente, notamos que houve uma evolução, né? Houve diminuição em relação àquilo que são os abortos inseguros, porque muitas faziam de forma clandestina, na comunidade, e já apareciam, neste caso, no hospital, já com complicações, né? E tínhamos estes registros. Então o gráfico mudou. Ascendemos de 6.000 para 22.000 em 2022 de casos de aborto médicos registrados e reduziu bastante. Hoje em média estamos com 2.000 casos de abortos inseguros, o que para nós é satisfatório e mostra que mais mulheres já têm informação a todos os níveis. As pessoas sabem que, tendo essa condição, podem muito bem procurar a unidade sanitária para poderem ter, né, os serviços do aborto seguro. A questão do aborto ainda é um estigma, mesmo com esta informação, e que mesmo os estudos que nós temos em termos de mortalidade materna, de forma geral, para o país, nós estamos com um rácio de 451 mortos por nados vivos. Mas para o aborto, em termos de percentagem, são 11% das mortes maternas é por aborto, né? Aborto, neste caso, complicações, né? Abortos inseguros. E também estudos mostram que, em média, aos 16 anos, a maior parte dos adolescentes já começaram a atividade sexual. Então, se elas começam a atividade sexual com 16 anos e apenas 14% dos adolescentes estão cobertos pelo planeamento familiar, então conseguimos ver que há muita perda de mulher que não está coberta e que tem risco de ter uma gravidez indesejada. Então, tendo esta gravidez indesejada, o Serviço Nacional, né, oferece esses serviços, diz que a mulher venha, por exemplo, antes das 12 semanas, né, que é antes dos 3 meses, ela pode muito bem aproximar a unidade sanitária e pedir os serviços. Se ela for menor de 16 anos de idade, ela tem que trazer um acompanhante, um tutor, segundo aquilo que são as normas do país. Este tutor não precisa ser mãe, não precisa ser pai, mas desde que seja um testemunha, alguém adulto, tia, sobrinha, alguém que seja da sua confiança, que seja maior de idade e que possa acompanhar ela à unidade sanitária. Falar sobre aborto ainda é um verdadeiro tabu nas sociedades africanas. A maior parte da população segue negligenciando e se omitindo diante de um fato. A maioria das mulheres opta pelo aborto por diversas razões e muitas delas optam pela clandestinidade, colocando em risco as suas próprias vidas. Por isso, diga não ao aborto clandestino. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.